Boa tarde, meus queridos alunos do sétimo ano. Bem, nós vamos entrar então num novo assunto que remete então aos povos pré-colombianos, né? Ou então povos nativos da América, aspectos culturais maias e astecas. Também existe o povo Inca, só que os maias e os astecas foram que mais se desenvolveram e mais deixaram sítios arqueológicos para que a história renomeasse e recontasse então o início dessa civilização. O que eu quero que vocês guardem dessa situação, desse povo? Eles hoje são o povo que... Eles hoje não, eles pertenceram ao que hoje é o México, tá, gente? Então, esse acontecimento vem lá da pré-história, eles vieram através pelo oceano até chegar então e colonizar as Américas, né? Acredita-se então que esses povos nativos, indígenas, eram os primeiros povos que deram origem ao povo do México, né? E tem outras cidades também que desenvolvem esse país mexicano, que tem essa herança dos maias e dos astecas, né? Honduras, todas elas que envolvem, entre outras, que remontam essa história, tem o legado dos maias e dos astecas. Bem, eu fiz um resumo para vocês que trata bem direitinho da cultura de cada um deles, onde vai falar um pouco dos incas também, mas o nosso livro didático não vai tratar muito sobre os incas, então a gente vai avaliar esse resumo e entender um pouco sobre a cultura e a gente vai disseminando para que vocês possam entender melhor, tá? Depois utilizem o livro didático para que vocês possam fazer as respostas lá das atividades do Contextualizando, ok? Vamos lá então ver os povos pré-colombianos. Bem, aqui a gente está falando daqui dos Incas, né? A localização geográfica dele fica na região dos Andes, atuais Peru e Bolívia, Colômbia, Chile e Equador. Eu gostaria de trazer essa estrutura aqui para vocês avaliarem justamente por isso, porque a gente vai ter menção de aonde hoje se localiza, né? Geograficamente falando. Os maias, bem, vamos ver cada um por parte. Os incas, de 1200 a 1532 anos depois de Cristo. Antes de Cristo, eles iniciaram em 1200 e foram até 1532. Bem, a localização geográfica deles, como nós já falamos, fica na região dos Andes, atuais Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e Equador. Essa região, então, ela é herdeira da estrutura geográfica e a estrutura histórica dos incas, tá? Na economia, a agricultura deles era um sistema de terraços, degraus nas encostas, que domesticavam a ilhama e a alpaca, né? A ilhama que a gente conhece nos desenhos, então, dessa região do Peru, da Bolívia, né? Da Colômbia, do Chile e do Equador. E os incas utilizaram muito esses animais e os domesticaram. Na política, bem, a monarquia deles era absoluta, teocrática, e era o Sapa Inca, filho do Sol, né? E Cusco, capital do império, que é até hoje, né? Cusco. A sociedade hierarquizada, né? O que é hierarquizada? É por hierarquia. Primeiro vem, né, os chefes, depois os filhos dos chefes, depois a família dos chefes. Aí vai hierarquizando dessa maneira a estrutura política deles, a sociedade, né, organizada na política. A cultura. Bem, eles eram politeístas porque eles acreditavam em mais de um deus, né? Principalmente Deus do Sol, as culturas de fazer sacrifícios aos deuses. Eram vários deuses, então, que eles conheciam, mesmo porque isso foi antes de Cristo, né? Antes do nascimento de Cristo. Bem, politeístas, vira-concha, principais divindades, sacrifícios humanos, até crianças. Matemática, quipo, e eles não desenvolveram a escrita, trabalhavam com metais, ouro e prata. O fim, então, dessa cultura, o fim dessa civilização foi em 1532. Francisco Pizarro capturou Atahualpa, que no caso, esse Francisco Pizarro é um colonizador espanhol, tá, gente? Aqui os maias, então, vamos ver a localização geográfica dos maias.
de 2000 anos antes de Cristo a 900 anos depois de Cristo. A América Central, né, a localização dele fica na América Central, na Península de Yucatán, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras e atual México, né? Essa é a estrutura geográfica toda deles. A agricultura deles, a economia, do que eles se baseavam, o que eles plantavam para se alimentar, para fazer a troca. A agricultura deles era o milho, o cacau, que era uma fruta muito sagrada no caso, né? A gente conhece hoje o chocolate porque veio de lá da cultura dos maias. Era um plantio muito importante e muito rico para a sobrevivência deles. A política nunca foi um império unificado, eles eram descentralizados. Eles continham cidades-estados que, através dessas cidades-estados, tinham os seus líderes que ali governavam e eles distribuíam toda a cultura e a economia, o plantio entre eles. Então, era descentralizado e eram cidades-estados, né? Primeiramente, formou-se, então, ali uma tribo e essa a tribo recebeu o nome de cidade-estado. Eles eram autônomos na política e militarmente. Palenque, Tikal, Tiquém e Tzá. Essa era a estrutura da ligação deles, da tribo deles, tá, gente? Palenque, o Tikal e o Chichen Itza. Bem, a sociedade deles era uma sociedade hierarquizada também, igual os incas, né? Como eu já expliquei, não podia simplesmente um escravo chegar a se tornar um nobre, era descendente de pai para filho, e assim aquela pirâmide social que eu expliquei para vocês. A cultura deles também era politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, faziam sacrifícios de animais também. A religião e guerras lutavam pelos deuses, e o nome dos deuses, sacrifícios humanos. Eles também criaram um calendário, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, o calendário que é onde originou o nosso calendário usado de 365 dias, que esse era um calendário civil, era um calendário para toda a civilização, mas tinha também o calendário, era um calendário religioso que eles também utilizaram, tá? A escrita dele era pictográfica, então aqui os incas eles não descobriram, não desenvolveram a escrita, porém os maias já, sim, por símbolos, né, gente? Pictografia. E agora a gente vai falar um pouquinho do México, atual México, no caso, né? Que são os astecas, que é 1325 até 1520. 1325 até 1520. Bem, a economia, agricultura com a base na economia chinampas, ilhas flutuantes, que no caso essa ilha flutuante foi para isso que foi construída aquelas construções que a gente conhece como pirâmides, né? Pirâmide do Sol, a pirâmide do sacrifício, a estrutura do edifício de Esna, depois vocês vão ver, também é uma estrutura, o livro traz isso, né? Primeiro ali era para conter a enchente que acontecia e depois para se proteger, né? Estrategicamente da guerra e poder também controlar as águas que vinham ali para eles, por isso a construção é daquela maneira. A política, a monarquia absoluta teocrática, Tlatoani, imperador era um deus. O imperador era uma divindade. O que é teocracia? É uma divindade que era Deus assim o intitulava um rei, né? E ele era responsável pelo aquele povo. Então era a divindade com a bênção de Deus e não deveria de maneira nenhuma ser contestada. Por isso que fala teocracia. Tecnotitlã, capital do império, que era a capital deles, né? A sociedade hierarquizada, que todas elas eram, a gente já falou. A cultura também politeísta, porém eles eram zoomorfismo e antropomorfismo, quer dizer, meio homem e meio animal, né? A principal divindade deles era o Quetzalcoatl, é meio difícil falar esse nome, né? Quetzalcoatl. Sacrifícios humanos eles também faziam, as guerras eram floridas, as escritas pictográficas, né, igual a dos maias, e o calendário deles também era de 365 dias e tinha a pedra do sol, no caso eles também
utilizavam ela para grandes observações. Não podemos deixar de mensurar que eles eram ótimos na matemática. O cultivo deles não era só de cacau, era de milho, de várias ervas também eles tinham conhecimento, né? E eles dominaram toda essa técnica de plantio, onde até hoje gerações, para quem for visitar essas cidades no México, vai encontrar essas estruturas. Agora eu gostaria de deixar um pouquinho aqui para vocês, só um minutinho, sobre umas